Acertei algumas coisas no intervalo do jogo. Você me pergunta por que eu coloquei o PP e o Queiroz, é isso? Você queria que eu colocasse quem? O Dodge? E terça-feira? Aí é que tá. Não discute futebol comigo, pelo amor de Deus. Não discute futebol comigo. Não discute futebol comigo, pelo amor de Deus. Vocês têm um ano, às vezes fazem um ano de faculdade, vocês querem discutir futebol com quem tem 30 anos de futebol. É muito difícil. Vocês gostam de falar no nome do jogador que tem que estar em campo, mas vocês não pensam na parte tática. E o jogo de terça-feira? Eu tenho que pensar em tudo. Eu falo para vocês que eu sou pago para pensar. Vocês não são pagos para pensar. Vocês são pagos... Então tem que pensar melhor. Vai por mim. É muita coisa. Bota fulano aqui, tira o ciclano, põe o ciclano lá. E no próximo jogo você pensa? Quem tem que pensar sou eu. Eu tenho que pensar no jogo de terça-feira também. Você tem que ligar para o pessoal da CBF e mudar o calendário. Dá uma opinião para eles. Você está opinando? Dá uma opinião para o pessoal da CBF. É que acabei de falar aqui, com todo o respeito à tua pergunta, que a gente tem que chegar aqui e explicar porque todo mundo quer ganhar o tempo todo. Vai jogar a cada 3 dias. Muito bem, tá aí o Renato para a gente mostrar aqui. A fala de Diogo Oliveira. Primeiro, o Renato fazia isso a vida inteira. Quando ele perde, ele tenta, né, tirar o foco dos jogadores, em tese, para protegê-los, ok. Mas olha só como há incoerência no próprio Renato. O Renato disse que quem estava discutindo com ele não podia discutir futebol com ele. Mas quem puxou o assunto foi ele. A pergunta era se Dodge tinha que jogar ou não podia jogar. E aí ele perguntou, mas você queria que jogasse... Foi ele que começou a discutir futebol com quem estava fazendo a pergunta. O cara responde, ele não discute futebol comigo. Então, qual é a coerência disso? E outra, faculdade de jornalismo são 4 anos, não é um ano só. Só um pouquinho. A minha foi 7. Não, demorei 7 eu demorei mais um pouquinho Pode também. ser, depende, né? O cara pode fazer em 5, 6, 7, é verdade. Eu também, eu fiz em 5, que eu já estava trabalhando na 0 hora. Não, daí pior é que eu fiz em 5 ficava também. umas cadeiras atrasadas. Não, o meu eu fiz em 5 também. Mas assim, ó, talvez, enfim, se o Renato não sabe disso, quem faz jornalismo não faz assim para saber de futebol. O cara não faz jornalismo para saber tanto quanto um agrônomo, quanto um arquiteto, quanto um engenheiro. Tu faz para saber perguntar, falar, investigar, ferramentas de investigação, escrever um bom texto, de que maneira escrever uma matéria, jornalística ou não, relações éticas no contato com a fonte, para fazer jornalismo. E aí depois vai para a sua área, aprende a perguntar, conta histórias. Como o Marco, por exemplo, é um baita contador de histórias. Então, assim, o Renato não é possível que ele não saiba disso, gente. Não, é uma dificuldade que os profissionais da área do futebol tirando têm. o foco para não falar da derrota. Não, de entender a função do jornalista, que principalmente essa função do cara que está ali na entrevista coletiva. Agora, vou ser bem honesto. Mas vou ser bem honesto. Eu não sei quem era o repórter, não sei quantas horas ele estava trabalhando ali. Mas na minha época, essa hora da entrevista coletiva só tinha uma coisa que eu queria. Ir embora para minha casa, tomar um banho. Só que eu tinha a obrigação de fazer a pergunta relevante. E é para isso que o jornalista estudou. Para quê? Para colocar temas, inclusive em entrevistas coletivas, que são de interesse do público. E essa me parecia uma questão de interesse do público, relevante. Então, o repórter que está ali, e isso que os profissionais não têm, o Renato há tanto tempo no futebol, deveria saber disso. Que o repórter está ali para fazer uma pergunta que o torcedor quer saber, gente. Eu, como repórter, enquanto repórter isento, e eu só trabalhei como repórter assim, isento, eu queria estar em casa. E tem outra com a vaguinha. minha família. Eu não queria estar ali batendo boca com ninguém. O que não exclui... Agora, eu, pelo exercício da profissão e por representar grandes empresas, e eu só trabalhei em grandes empresas, modéstia à parte, eu tinha que fazer a pergunta. Eu tinha que perguntar para ele. Para ele, para tantos outros. Para exercício dialético, tá? E o que eu levei de patada, e nós todos levamos muita patada, né? Pois é, mas vamos assim, só por raciocínio, né, Marco? Tu tem bons e maus jornalistas, bons e maus técnicos, jornalistas acertam e erram, e técnicos acertam e erram também, vamos combinar, né? Tem, né? Lógico. Do jeito que às vezes que o Renato fala, parece que ele só acerta. Eventualmente pode ter uma pergunta, sei lá, fora do lugar, um pouco acima do tom, pode acontecer, todo mundo acerta e erra. Não era o caso, isso aí, não era o caso, mas vamos imaginar que acontecesse. Olha, tem que saber lidar com isso também, né? Tem maneiras de responder sem ser grosseiro, elevando um pouco o tom, mas sem ser grosseiro, e parece que o Renato...
Eu acho que ele perdeu um pouco o tom, o Renato. Ele não foi sempre assim. Não, ele tá em excesso. Ele Por tá isso que esse- eu não sei o que disse o que aconteceu eu com o Renato. disse, porque eu já vi o Renato fazer, num outro padrão, coisas parecidas do tipo, já que eu sou estátua, bate em mim. Porque o tempo que tá batendo em mim não tá batendo nos jogadores. Desta vez, não. Dessa vez o Renato tá soberbo em relação a quem lhe faz perguntas ou a quem discorda taticamente das coisas que ele faz ou pensa. E isso tem uma premissa equivocada, grosseiramente equivocada, de que só é possível saber futebol ou treinar futebol, falar de futebol, quem jogou futebol profissionalmente. Isto é tão ridículo como pensamento que uma formiga atravessa com água pelas canelas. Porque se isto fosse verdade, era preciso cancelar o título de Paulo Autori como campeão da Libertadores 2 vezes e do mundo, porque o Autori só botou calção para entrar na piscina. Carlos Alberto Parreira, que é campeão do mundo em 94, nunca vestiu um calção para jogar futebol 7. Então esse pensamento, ele é medíocre, ele está equivocado e às vezes ele entra nesse tipo de contexto e que você não pode discutir futebol com quem jogou futebol. Pode sim, o futebol é para ser discutido, pensado, tratado, cada um do seu lado do balcão. E quando o Renato é simples, correto e trabalha bem, ele é campeão da Libertadores, ele bota o Grêmio vice-campeão brasileiro como no ano passado. Quando ele é soberbo, ele perde uma final para a LDU com o Fluminense dentro do Maracanã e toma 5 do Flamengo numa Libertadores. Melhor é o Renato não soberbo, é o Renato trabalhador.